vamos falar aí sobre os aspectos emergentes da organização e a gente vai fechar aí a sessão, a unidade 3 aí, tá? Então, primeiro ênfase na competitividade e também na sustentabilidade, tá? Então, nós temos aí modernas abordagens, né? Então, essa moderna abordagem, ela está justamente falando sobre você ter um ênfase na competitividade e também na sustentabilidade. Então, o nosso colega estava justamente colocando isso, né? Os novos aspectos que surgem nas organizações, que estão surgindo na empresa, é justamente isso, você ser competitivo e você trabalhar baseado na sustentabilidade, é o que o mundo está pedindo, é o que o mundo quer, né? E cada vez mais nós precisamos ser pessoas competitivas, a empresa precisa ser uma empresa competitiva, ela não pode estar atrás dos seus concorrentes, nós não podemos estar atrás do nosso trabalho, nós precisamos, no máximo, como eu sempre falei com vocês, nós estamos lado a lado aí com o pessoal, mas nunca atrás, né? No máximo lado a lado e, claro, sempre almejando estar lá na frente, né? Então, nós temos aí, por exemplo, técnicas de redução e de enxugamento, como a reengenharia de processos, por exemplo, fábricas enxutas, just in time, organizações virtuais, organizações em redes de equipes, enfim, nós temos aí uma série de abordagens, de modernas abordagens, né, que faz com que a nossa empresa ela seja mais competitiva. Se a sua empresa precisar fazer uma reengenharia, e que muitas vezes, quando nós falamos de reengenharia, as pessoas tremem na base porque sabem que tem gente que vai perder o emprego, tem gente aqui que vai dançar, né? Porque quando se fala em reengenharia, é justamente realocar funcionários, realocar departamentos, enxugar e tudo mais, né? Mas, infelizmente, isso acontece. É a alegria de alguns, é a tristeza de outros. Isso faz parte da vida, né? Por exemplo, chega no final do ano, você está de férias, você viaja, você vai passar Natal e Ano Novo, por exemplo, num restaurante, tem lá alguém tocando música, tem outro servindo comida, tem outro servindo bebida, você está se divertindo. E muitas vezes você não percebe que alguém ali está trabalhando, deixou família, deixou casa, deixou esposa, deixou marido, deixou filho, deixou pai, às vezes deixou alguém doente em casa e está ali trabalhando, né? Então, essas coisas, às vezes elas nos entristecem, mas é parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, tá? Eu não estou querendo ser uma pessoa fria, nossa, o professor não tem coração, o professor é frio. Não, eu estou procurando ser profissional, eu estou falando isso profissionalmente, né? Se nós temos luz agora, tá? É porque alguém lá está trabalhando. Se você vai agora sair daqui e vai chegar na sua casa e vai tomar um banho, né? É porque alguém lá da água está trabalhando, ok? Se você tem uma comida fresquinha na sua casa, é porque alguém cozinhou, né? Pode até ser você mesmo, mas quem mora com a família, por exemplo, vai chegar em casa, janta quentinha, roupa lavada, passada, é porque alguém fez alguma coisa. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, cada vez mais nós temos que procurar ser competitivos. Então, aquelas ferramentas do começo da aula que a gente viu, né? Gestão de tempo, empowerment, né? A gestão administrativa, participativa, tudo isso faz parte para que nós possamos ser pessoas mais competitivas, tá? A necessidade de gerir os negócios de maneira mais simples, econômica, ágil e competitiva. Então, competitividade hoje em dia é o diferencial, tá? Hoje você quer ter um diferencial, você precisa ser uma pessoa competitiva, você precisa ser diferente das outras pessoas. Porque você fazer igual ao que todo mundo faz não vai te tornar uma pessoa competitiva, vai te tornar mais uma pessoa. Agora, quando você faz alguma coisa e você tem um diferencial, então aí você é competitivo, tá? Por exemplo, você tem 2 produtos igual na prateleira, você tem 2 sabão em pó na prateleira, né? Os 2 têm o mesmo preço, os 2 têm uma embalagem bonita, mas você vai perceber que um dos 2 tem alguma coisa ali
que torna aquele produto mais competitivo do que aquele que você estava acostumado a comprar. Tá? Então, hoje em dia, se briga muito por isso, pela competitividade, pela diferença, principalmente pelo momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, as organizações, elas atuam em um ambiente em que as dimensões de tempo e de espaço se transformam rapidamente. Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. A própria tecnologia é assim, né? Você dorme, hoje você aprendeu, por exemplo, a mexer aqui no Microsoft Teams, amanhã cedo você vai ver que um garoto de 10 anos pega esse Microsoft Teams aqui e destrói isso aqui em 5 minutos, coisa que você levou, às vezes, 1, 2 meses para aprender. Né? Tem criança aí de 5, 6 anos, minhas netas, por exemplo, né? Sabem manusear o telefone de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente do que eu, que tenho 63 anos. Né? Tenho 60 anos a mais do que elas, e elas têm uma capacidade muito mais fácil de mexer no celular. Então, as transformações, elas acontecem diariamente, elas estão transformando diariamente. Tá? Competitividade é o diferencial. Então, você ser uma pessoa competitiva é o diferencial. O empoderamento e a administração participativa também vai fazer uma grande diferença. Quer ver uma competitividade? Vocês estão aí na faculdade, fazendo faculdade, etc. e tal. Tem gente que já está terminando o curso, já está fazendo pós-graduação, já está sendo mais competitivo que você. Ou seja, quando você terminar a faculdade, você já está alguns anos-luz atrás de muita gente. Já ultrapassou muita coisa, já aconteceu muita coisa. Então precisa correr atrás do prejuízo, não pode parar. Tá? E aí a gente entra dentro da estrutura organizacional. E isso é um caso sério, a estrutura organizacional, porque todo mundo gosta de mandar na empresa, né? Todo mundo gosta de falar uma série de coisas e muitas vezes a gente fica perdido dentro dessa estrutura organizacional. Porque a estrutura organizacional, ela é um instrumento da área de gestão, ela auxilia na área de gestão, porque através dessa estrutura é que você consegue identificar quem é quem dentro da empresa, né? Quem é fulano, quem está submisso a um determinado departamento, a uma determinada pessoa. Então, ela é um instrumento da área de gestão que busca também organizar a empresa, organizar as empresas no que se refere às atividades e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Ou seja, é a definição de como a empresa deve se estruturar para colocar em prática o seu planejamento, respeitando a sua missão, a sua visão e os seus valores. Então, inclui ali setor, processo, comunicação e hierarquia. Né? Então, quando eu olho a estrutura organizacional, que isso é uma coisa rara dentro das empresas, as empresas têm essa estrutura organizacional, mas dificilmente ela olha para essa estrutura organizacional. Muitas vezes ela passa por cima dessa estrutura organizacional. Né? A pessoa está delegada a um determinado departamento e muitas vezes o próprio dono da empresa passa por cima daquela pessoa, passa por cima do gerente, pede para aquela pessoa sair daquele departamento e para outro departamento e acaba virando ali uma grande bagunça. Dessa forma, eu não consigo ser produtivo, eu não consigo ser competitivo, né? O que o próprio colega acabou de falar com aquela pessoa é justamente isso, né? Começa a falar um assunto que não tem nada a ver, começa a olhar um outro problema que não tem absolutamente nada a ver, e aquilo que realmente tem a ver, acaba não fazendo. Lembra daquele quadrinho? O que é importante, o que não é importante, né? O que eu tenho que fazer, o que eu não preciso fazer, o que eu posso delegar, o que eu posso deletar, é justamente isso. A pessoa fica só naquela zona de conforto e acha que o mundo é só aquela zona de conforto. E não é bem por esse lado. Tá? Então, qual é o objetivo de se estabelecer uma estrutura organizacional? Né? Por que eu preciso ter uma estrutura organizacional? Porque muitas vezes, para mim, planejar ações, planejar atividades, ou para que eu possa conseguir atingir as minhas metas, os meus objetivos, eu necessito ter a estrutura organizacional. Tá?
Por exemplo, você quer ter uma boa gestão de compras, fazer um mapeamento de processo, implementar uma contabilidade de custo, fomentar aí um departamento de back-office, por exemplo, são algumas das estratégias de decisões que você tem que considerar, né? E é claro que para você fazer isso, você precisa ter um controle, você precisa ter uma ferramenta, né? O KPI para monitoramento de resultados, né? Então, você vai ter aí uma série de outras ferramentas que vão te auxiliar para que você monte uma estrutura organizacional. Tudo que nós estamos colocando para vocês, tudo que nós estamos falando, existem ferramentas. Basta você fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, você vai achar aí uma série de empresas, né? Ou a própria ferramenta, tá? Para que você possa ter o conhecimento dessa ferramenta, para que você possa dar uma olhada nessa ferramenta, né? E aí vai ficar muito mais fácil você escolher esta ou aquela ferramenta. Tá? Mudando um pouquinho de assunto, nós temos também alguns tipos de estrutura organizacional, né? Então, vamos ver quais são esses tipos aí. Logo de imediato, a gente pode pensar numa estrutura dividida em dois grandes grupos. Você tem uma estrutura formal e uma estrutura informal, né? E também, quando a gente pensa em estrutura organizacional, nós visualizamos alguma coisa no sentido vertical ou no sentido horizontal, tá? A estrutura formal, geralmente, ela é vertical. Isso significa o quê? Que as decisões são tomadas de cima para baixo, estando no topo da pirâmide os gestores de cargos altos, como diretores e CEO, como a fotografia que a gente mostrou agora há pouco aqui, né? Ela é na vertical, ela vem de cima para baixo, né? Nesse modelo, a comunicação ela é muito lenta, ela é engessada, e os funcionários da base, muitas vezes, não se sentem ouvidos. Então, demora demais para chegar a informação. Sabe aquilo? Você fala com o seu líder vai falar com o gerente vai falar com o diretor vai falar com o dono da empresa. Aí volta tudo de novo. Tá? Então, é mais ou menos por esse lado. Já na estrutura informal, ela não tem necessariamente relação com o modelo horizontal. A estrutura informal ela existe dentro de um ambiente formal, inclusive. Você pode ter uma estrutura informal. Tá? Ela é formada, essa estrutura informal, justamente pelos sentimentos, pela relação interpessoal, que não existe no organograma, e muitas vezes ela não foi nem planejada. Então, como é que existe a estrutura informal? Então, por exemplo, você pode não ter um alto cargo dentro da tua empresa, né? Você pode não ter influência dentro da tua empresa, né? Mas, no entanto, as pessoas, em vez de escutarem, por exemplo, o líder, ele vai escutar você, tá? É você que consegue motivar os caras, é você que consegue ter voz ativa dentro da empresa, né? É você que consegue conquistar os objetivos, e a recíproca também é verdadeira. Se você quiser boicotar a empresa, você também consegue boicotar a empresa, tá? Porque você conseguiu ser um líder informal, tá? Geralmente o líder informal é aquela pessoa que é uma pessoa muito participativa, né? É uma pessoa que não diz não para as outras pessoas, está sempre ali fazendo alguma coisa, está sempre ajudando, está sempre disposto a fazer alguma coisa, tá? Então, isso também ela é muito importante, tá? Aí nós temos a estrutura organizacional funcional. Na estrutura funcional, os recursos estão divididos em departamentos. Então, os profissionais assim ficam, né, alocados conforme suas atividades e respondem a um único gestor. Depois você tem a estrutura organizacional divisional. A estrutura divisional, como o nome sugere, forma divisões que buscam atender por completo o mercado. Isso faz sentido quando a empresa trabalha, por exemplo, com produtos variados, públicos ou regiões diferentes. E a estrutura organizacional matricial. A matricial é uma mistura dessas duas primeiras aqui, né? Ela entende que é preciso primeiro organizar as equipes de acordo com o departamento funcional
e também conforme o projeto ela é divisional, tá? Então ela mescla tanto a funcional quanto a divisional. E nós temos também a estrutura organizada em rede, né? E como é que funciona a estrutura organizada em rede? Em rede tem ficado cada vez mais comum e ganhado novas formas com o crescimento da internet e das ocupações estilo home office, como nós aqui estamos vivendo, tá? É aquela em que a organização contrata profissionais em qualquer parte do mundo que trabalhará em sua casa e terá contato com poucas pessoas da empresa, entregando seus resultados usando sistema de comunicação online para acompanhamento. Então, a estrutura organizacional em rede nada mais é do que o que nós estamos fazendo trabalhando home office, tá? Não tem nenhum segredo desse jeito, tá? E aqui nós temos 3 tipos de estrutura organizacional em rede. Nós temos a estrela, que você tem um ponto principal aqui, e está todo mundo pendurado nesta máquina, ou nesta pessoa, tá? Nós temos o anel, onde é o círculo, então todo mundo está ligado em todo mundo. Veja que na estrela, não tem ninguém ligado em ninguém, está todo mundo ligado nesta máquina, e esta máquina que está ligada a todo mundo, tá? Então, se eu quiser a informação de uma determinada pessoa, eu preciso mandar para o ponto central mandar para aquela pessoa mandar para o ponto central mandar para mim. Quando você está no anel, é muito mais fácil, ó. Tá todo mundo ligado em todo mundo. Então, todo mundo está se falando ao mesmo tempo, tá? O barramento, então, é alguém pendurado em alguém, né? Então, aqui também a comunicação, ela é mais lenta ainda, tá? Então, embora você tenha uma estrutura em rede aqui, a gente precisa procurar uma estrutura em rede onde a gente possa ter uma agilidade na informação, tá? E aí, por último, não menos importante, a gente fala aí da estrutura virtual, né? A estrutura virtual é mais uma configuração contemporânea, originada pela evolução tecnológica. Com a moderna tecnologia, as dimensões de tempo e de espaço estão tendendo, respectivamente, à instantaneidade e à virtualidade, ou seja, estão dispensando instalações físicas, que é o que está acontecendo com a gente, né? Nada mais não estou falando aqui nada diferente do que é o que está acontecendo, tá? A organização virtual é extremamente simples, flexível e ágil e totalmente assentada na tecnologia da informação. Um exemplo de estrutura virtual é a própria Amazon, né? Que é a maior livraria do mundo e que não tem livro, estante ou loja, mas interliga autores, editores, vendedores, atacadistas, compradores, por meio de seus sistemas em qualquer lugar do mundo. A estrutura virtual é uma rede virtual de comunicações que amarra e que integra o sistema, aproximando eletronicamente pessoas fisicamente distantes e também separadas, tá? Então, a organização virtual, assim como a gente falou ali da organização da estrutura em rede, né, que a gente comentou aí da estrutura organizacional em rede, não tem nada diferente disso aqui, né? Mas ela é uma administração totalmente feita através da própria internet, né? Quer dizer, e ele dá o exemplo aqui da Amazon, né? Que não, é a maior livraria do mundo, que não tem estante, não tem livro, não tem loja, não tem absolutamente nada, e vende livro aí adoidado, então está totalmente aí interligado, tá? Diga, Bruno. Ô, professor, você entrou aí na questão da Amazon, e se a gente for parar para pensar, a Amazon é um case de sucesso, né? Em relação à eficiência do trabalho que eles têm. Porque tudo que eles fazem muito bem feito, né? Quem já teve a experiência de comprar qualquer coisa da Amazon, a entrega é sempre muito rápido, o atendimento do pessoal é sempre muito bom. Então, é um case de sucesso essa empresa nessa questão dessa estrutura virtual, né? Sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma. Eu tenho 2 filhos que trabalham na área de TI e trabalham justamente nessa área de integrar
fazer com que os sistemas conversem, sistemas diferentes conversem entre si, né? E eu acho que eu já até comentei com vocês que num dos testes meu filho comprou, ele só fez a compra, né? Um computador. E claro que lá na empresa que vendeu o computador, ela só vai te entregar esse computador mediante o pagamento do boleto. O boleto ele é impresso, você vai até o impresso. Se você não pagar o boleto simplesmente é cancelado. Então aquele pedido ele é cancelado. Sim. Pois se você quer saber, ele recebeu o computador em casa. Ele não pagou o boleto, ele recebeu o computador em casa, ele reclamou para a empresa que estava lá com o computador e até agora não teve nenhuma solução desse computador. Acredite se quiser. Né? Isso é incrível. Pois é, cara. E o computador está lá e meu filho está usando o computador e tudo mais. Então você vê a falta de comprometimento das pessoas, a falta de envolvimento das pessoas, né? Sim. Eu não vou falar falta de experiência, porque, pelo amor de Deus, não é falta de experiência, mas é falta de administração. Você pode ter certeza que dentro dessa empresa alguém viu isso. Sim, deve ter comentado sobre isso, mas ninguém deu ouvidos, ninguém deu feedback. E aí o prejuízo é seu. Eu fico me perguntando se de repente isso não chega a ser até uma estratégia, né? Que eu tive um chefe, um líder aqui na empresa onde eu trabalho, que ele também teve uma situação semelhante, né? Ele estava em um outro país em férias, e aí ele comprou um aparelho, um eletrônico, e aí deu problema, né? Ele não conseguiu receber esse aparelho. E aí ele foi reclamar, né? Foi questionar lá o pessoal em relação de que ele foi cobrado e que não recebeu. E aí o pessoal fez o estorno do valor e depois mandou o aparelho, ainda assim. Né? Falei, isso já aconteceu comigo. Então, aí agora você contando essa história, eu falei assim, eles são tão grandes que eu fico pensando se de repente isso não seria uma estratégia, né? Até porque eles estão brigando agora, eu não sei como é que ficou, mas pela última vez que eu vi, eles estavam brigando até pela compra dos Correios, né? Junto com a Magazine. Então, isso aconteceu comigo, mas de uma forma diferente. Eu cheguei a comprar um produto. Não, exatamente igual. O valor foi estornado do meu cartão de crédito e eu recebi o produto. Olha só. O produto. Você pela Amazon também? Não. É por uma outra empresa. Tá. Eu tive um filho que teve um telefone roubado e custou para ele receber o telefone, porque seguro, BO, aquele negócio todo, não sei o que lá. Ele recebeu o telefone, um telefone novo, e recebeu o valor do telefone em dinheiro também. Nossa. Tá? Ele recebeu os dois. Né? Então, vocês veem, isso é falta de administração das empresas, tá? Acredito. Isso é falta de administração das empresas, tá? Sem dúvidas. Bom. Aqui nós temos a forma... sorte também, né, professor? Oi? E sorte também, né? Porque não é todo mundo. O fator sorte, verdade. Eu queria ter essa sorte de comprar esse computador e não pagar por ele, viu? Pois é. Olha, de repente você faz a compra lá, não pague o boleto e vê se o produto chega na sua casa. Vou fazer esse teste hoje para ver se funciona. Pois é. Bom, aqui nós temos dois organogramas tradicionais, né? O da esquerda aqui é o organograma tradicional que nós conhecemos, onde na base você tem cliente, depois você tem o pessoal de linha de frente, você tem a gerência de nível médio e você tem a alta administração, né? Hoje em dia já não é mais desta forma. Hoje em dia é da pirâmide invertida, onde o cliente ele está no topo da pirâmide, né? E por último nós temos a alta administração. Então o colega que está desesperado ali, que falou inclusive do cliente, que precisa tratar bem o cliente, etc e tal, talvez ele possa imprimir este slide aqui e mandar para a pessoa assim para dizer, olha, quem está na frente é o cliente, não somos nós. A pirâmide ela tem que estar ela tem que estar na forma invertida. Primeiro o cliente, depois o pessoal da linha de frente, que é o pessoal que está atendendo esse cliente, depois a gerência de nível médio
E por último, a alta administração. Por quê? Porque eu dependo do meu cliente. Se eu não atender bem o meu cliente, eu vou atender bem quem? Eu dependo desse cliente. Por exemplo, vocês são os meus clientes. Se eu não tiver uma aula boa, se eu não tratar vocês bem, né? Se eu não for aqui honesto com vocês nas aulas, não ficar enrolando a aula aqui, por exemplo, tal, ficar jogando conversa fora, etc e tal, vocês vão se sentir prejudicados. E aí, como é que faz? Fulano vai embora, ciclano vai embora, tudo bem, a empresa não é minha. Não, mas eu sou funcionário dessa empresa, eu faço parte dessa empresa. Então, eu estou na linha de frente. Então, professor, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que esse organograma tradicional, hoje ele nem existe mais, né? Ele não é ser aplicado hoje em alguma empresa. Eu acredito que ainda empresas pequenas, às vezes empresas familiares, empresas paternalistas, tá? Onde digamos aí que o patriarca ou a matriarca ainda esteja viva, esteja à frente, pode ser que seja desse jeito, tá? Eu conheço empresa, não vou dizer o nome, óbvio, eu conheço empresa que o cliente está na base, cara, o cliente não está no topo, o cliente está na base. Tá? Chega a ser estranho, né? Porque hoje a gente sabe que filosofia, né? História, hoje é o cliente. Obviamente que o cliente não manda em tudo, né? Mas o cliente ele dita as regras do que você deve fazer, de como que é o seu atendimento com ele. Se você coloca o cliente como última opção, é uma alta confiança que você tem que ter no negócio, né? Pois é, cara, mas infelizmente ainda existem empresas, tá? Que colocam que o cliente ainda está na base, o cliente não é importante, tá? Caraca. Na visão dele, né? Ele precisa do cliente e tal, mas se o cliente tiver algum tipo de problema, acontecer alguma coisa, etc e tal, ele, eu vou ver, depois eu vejo, vamos resolver assim, resolver assado e pronto, acabou o assunto. Tá? Infelizmente ainda existem empresas desse jeito, infelizmente. Hoje com a concorrência que tem, não sei como que se mantém, né? Porque hoje